ser executive searcher é para quem quer ou para quem pode? Às vezes temos também de ser capazes de influenciar o cliente quando nós vemos que temos a pessoa que vai resolver aquele problema. A inteligência artificial veio para matar o executive search? Muitas vezes as organizações dizem que querem, que precisam de uma coisa e nós sentimos que elas precisam de uma coisa um bocadinho diferente. Referiste muitos aspectos que a inteligência artificial te pode ajudar. A minha questão é, onde é que ela não chega? A empresa fez um investimento nesta pessoa, eu até diria a centena de milhares de euros que deram a mais a esta pessoa relativamente às outras, valor anual foi barato, considerando logo os milhões que esta pessoa trouxe a mais logo no primeiro ano. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Laborcast, um podcast onde exploramos as atuais tendências do mundo do trabalho. Encontrar o líder certo para o lugar certo? Hoje vamos falar sobre Executive Search. Nos dias de hoje, identificar e atrair líderes topo tornou-se um desafio extremamente exigente e encontrar o talento certo pode ser determinante para o sucesso de uma empresa. Mas afinal, no que se distingue o Executive Search? Como tem evoluído nos últimos anos e como tem acompanhado a evolução tecnológica? Para nos responder a estas e outras questões, convidamos o Pedro Branco. Foi, nos últimos anos, CEO e diretor executivo de consultoras especializadas em Executive Search, formação e consultoria de recursos humanos. É coach, formador e docente de formação executiva, além de coordenador da pós-graduação em desenvolvimento organizacional e capacitação de equipas e pessoas na Universidade Católica Portuguesa. Recentemente fundou a consultora Pedro Branco e Partners, especializada em Executive Search, Executive Performance e outros serviços relacionados com a liderança. Pedro, muito obrigada por teres aceitado o meu convite. É um privilégio ter-te aqui hoje comigo. Gosto muito de conversar contigo e estou muito feliz por poder partilhar esta conversa com outras pessoas. Muito obrigado pelo convite, tenho muito gosto em aceitar e só espero corresponder às expectativas e que a conversa seja interessante para ti e para quem estiver a assistir. A minha primeira questão que tenho para te colocar prende-se com conceitos. Ou seja, quando falamos em atração de talentos a um C-level, termos como headhunting, executive search, parece-me a mim que são utilizados muitas vezes como se do mesmo se tratasse. Embora possam ter perspectivas e abordagens muito diferentes. A primeira questão que tenho para te colocar é: estamos ou não estamos a falar da mesma coisa? Ok, sim e não. Sim, estamos a falar da mesma coisa enquanto metodologia, enquanto ferramentas, enquanto estratégia. Não estamos a falar da mesma coisa em termos de posicionamento. O headhunting é uma estratégia de pesquisa ativa, proativa, de candidatos no mercado. Muitas vezes fazem-se processos de recrutamento através da publicação de anúncios, pesquisas em bases de dados, em que os candidatos não têm... em que os candidatos basicamente são reativos a um estímulo. No headhunting, aquilo que nós fazemos é, nós vamos à procura dos candidatos e nós vamos abordar os candidatos, embora eles possam não estar sequer despertos para o efeito. Desde sempre, os melhores candidatos estão normalmente em boas empresas, com boas remunerações, com posições interessantes, com desafios estimulantes e, portanto, não estão ativamente à procura de uma nova oportunidade profissional. Cabe aos headhunters irem tocar estes candidatos, irem aguçar-lhes a curiosidade, irem tentar com que eles se possam interessar por uma eventual oportunidade no mercado. A única diferença aqui para o Executive Search é, no Executive Search, é aplicar esta metodologia, mas a funções executivas. Para que isto seja bem feito, é preciso que os profissionais que trabalham no Executive Search conheçam muito bem o mercado, percebam onde é que têm de ir à procura, quem é que pode fazer sentido ser trazido para uma conversa e, eventualmente,
tentar também atrair estes candidatos que podem não estar tão receptivos e às vezes uma conversa vai desbloquear ali. São candidatos que estão sossegados, não fizeram rigorosamente nada, fomos nós que lhes fomos bater à porta. Muitas vezes a primeira resposta é: eu estou bem, obrigado, eu estou a trabalhar, estou feliz, e cabe-nos a nós tentar falar com esta pessoa, explicar-lhe o projeto e para tentar perceber se a pessoa está alinhada, não está alinhada, está interessada ou não está interessada. Eu diria que a grande diferença entre a ferramenta do headhunting e esta aplicação ao Executive Search prende-se em dois momentos fundamentais, onde a inspiração, o conhecimento, a senioridade podem ter aqui um grande fator diferenciador. Um desses momentos é compreender a organização. Estamos a falar de compreender quais são as competências que vão fazer sentido para aquela organização. Temos de conhecer a organização, temos de conhecer, esta pessoa vai fazer parte de um board, temos de ter consciência de quem é este board. Esta pessoa vai reportar a alguém, temos de conhecer essa pessoa para tentar perceber se inferir mais à frente eventual alinhamento, enquadramento entre estas duas pessoas. Temos de perceber quais são os desafios que esta pessoa vai ter a curto, médio e longo prazo. Temos de perceber a cultura da empresa para tentar perceber se este candidato encaixa ali ou não. E, naturalmente, isto aqui não é técnica, a técnica ensina-se, isto aqui é uma sensibilidade que leva muitos anos a desenvolver. E depois voltamos a ter um momento também de inspiração em que é preciso um grande conhecimento, que é na fase da seleção. Já temos candidatos identificados, começamos a fazer as entrevistas finais, vamos conhecer 10, 15, 20 pessoas, temos de perceber quais são as 3 ou 4 que estão mais alinhadas com aquele desafio. E aí é tentar perceber, estas pessoas têm as competências ou não têm as competências necessárias, e estamos a falar de pessoas C-level, é preciso ter um conhecimento dos desafios a este nível para tentarmos perceber quem é que está alinhado, quem é que não está alinhado, tentar perceber quais são as histórias de sucesso que melhor encaixam ali, tentar perceber se cada um destes candidatos se encaixa naquela chefia, naquela equipa, naquela cultura, naquele desafio, naqueles objetivos. E temos de perceber destas pessoas todas quem são as 3 ou 4 que estão mais alinhadas, porque o melhor candidato não é o melhor candidato, é o que está mais alinhado com o desafio. E, portanto, headhunting é uma metodologia, Executive Search é aplicar essa metodologia ao segmento executivo e, naturalmente, um conhecimento do mercado, um conhecimento da forma como funciona a liderança e como funciona todo o C-level de uma organização, e tentar perceber os desafios em termos estratégicos, macro, de uma organização e perceber como é que estes candidatos podem estar alinhados e podem ajudar a organização a atingir os seus objetivos, sendo que isto tem de ser algo que seja interessante para as duas partes. A empresa que vai receber o candidato, vai receber o profissional, tem de beneficiar com as competências que esta pessoa vai trazer para a organização, mas isto também tem de ser estimulante e interessante para o candidato, porque o casamento feliz é aquele quando as duas partes estão felizes. Aquilo que tu me estás a dizer, então, é que o trabalho de um Executive Searcher não é apenas encontrar um candidato para um cargo topo. Ou seja, há uma série de competências muito específicas que este profissional tem de ter, como falaste, conhecer a empresa, conhecer o mercado, enfim, entre muitas outras valências. Assim, atrevo-me a perguntar-te, ser Executive Searcher é para quem quer ou para quem pode? Tenho só mais um, quero acrescentar mais um ponto. E com isso quero que me digas o seguinte: podendo dar-me 2 competências essenciais para este profissional, quais seriam? Ok. Ser Executive Searcher pode ser para qualquer pessoa que tenha um determinado conjunto de competências, mas até ser um Executive Searcher completo, que possa fazer um processo de A a Z, é preciso ter muita experiência, muitos anos de mercado, porque quando estamos a avaliar executivos e quando estamos a avaliar o impacto de um executivo no seio de uma organização, ser capaz de no seio da organização, inspirar as equipas, influenciar os pares,
saber fazer o reporting da forma certa para os acionistas ou para quem fizer sentido no contexto em específico. É importantíssimo ter esta experiência, ter este contexto. É muito difícil alguém que nunca fez parte de um board, que nunca interagiu com um board, ter noção, quando está a entrevistar um candidato, como é que aquele candidato se pode encaixar num board, porque é preciso esta sensibilidade, este conhecimento. Portanto, em termos técnicos, fazer o search, fazer a triagem é muito fácil de ensinar alguém, não é rocket science, aprende-se, leva algum tempo, mas aprende-se. Conseguir ler uma organização, conseguir ler uma cultura, conseguir perceber uma necessidade. E muitas vezes, vou dar-te um exemplo, muitas vezes as organizações pedem uma coisa e nós, enquanto consultores, temos de perceber se aquilo faz sentido ou não. Muitas vezes as organizações dizem que querem, que precisam de uma coisa e nós sentimos que elas precisam de uma coisa um bocadinho diferente. E é preciso saber ter esta conversa, levantar estas dúvidas e compreender qual é a verdadeira necessidade, quais são as competências efetivas que aquela empresa precisa mesmo. E depois, também para conseguir entrevistar um executivo C-level com 20, 30, 35 anos de experiência no mercado, não é fácil, é muito difícil, são pessoas que já estão há muitos anos, que têm uma visão estratégica, têm uma capacidade de gestão muito avançada, e uma pessoa mais júnior não está ao nível de conseguir perceber a diferença, às vezes, entre uma pessoa muito, muito boa e uma pessoa só boa. E isto pode ter esta capacidade e conseguir levar aqueles que estão mesmo no nível máximo possível e alinhados com o projeto da organização, pode-se representar a diferença entre ter resultados melhores. Portanto, podemos estar a falar mais 5 ou 10 milhões, ou 20, ou dependendo do negócio, no final do ano. Portanto, aqui há estas nuances. Portanto, dizendo, toda a gente pode tentar esta carreira, são precisos muitos anos até se conseguir fazer bem e de A a Z. Muito bem. Ainda relativamente a estes profissionais, e fazendo aqui uma comparação entre aquilo que eu vejo do outro lado e aquilo que eu vejo que é a tua dinâmica e postura no mercado e nas redes sociais, por exemplo, tenho ideia que a maioria destes profissionais tem uma postura mais reservada e discreta no mercado, não querendo mostrar-se tanto a possíveis candidatos. No teu caso concreto, tenho ideia que tu tens uma postura muito mais ativa e proativa. A minha questão é uma estratégia deliberada? Novamente, sim e não. Normalmente eu já sou mais comunicativo, eu gosto muito de comunicar, o facto de ser formador e docente, também gosto de partilhar conhecimento, e uma das coisas que eu percebi quando entrei no mundo do Executive Search foi que a maior parte das pessoas nem sequer sabia o que era o Executive Search, não tinha noção das fronteiras, das características, das especificidades. Portanto, eu acho que temos de comunicar não só o que é o Executive Search, mas histórias e outras áreas da gestão, coisas que sejam interessantes para as pessoas. Da mesma forma que eu gosto de ir ler artigos ou de ver podcasts sobre vários temas que me interessam, eu imagino que este também seja um tema que há de interessar a alguém, portanto há que partilhar algum conteúdo. E depois, o Executive Search, a gestão, a liderança, a estratégia, tudo isto está muito intrinsecamente ligado e há que ir partilhando alguma informação, que depois todas estas informações que vamos partilhando, as pessoas vão absorvendo e vão ligando e vão conseguindo compreender melhor esta situação. E vivemos numa era digital onde a informação circula de forma muito mais livre e há que tornar a informação possível. Portanto, há que fazer com que a informação chegue a todas as pessoas. Isto por um lado. Por outro lado, durante muitos anos, o Executive Search esteve muito escondido.
as pessoas nem sequer sabiam que o Executive Search existia. Não, muitas pessoas não conheciam nenhuma empresa de Executive Search. Eu não vejo isso dessa forma. Eu, de alguma forma, tentei democratizar aqui um bocado toda esta informação e estes serviços, porque também há que comunicar com o mercado. Se calhar as grandes multinacionais não precisam. Durante muitos anos, só as grandes multinacionais é que estavam no mercado e as grandes multinacionais têm contratos internacionais, mundiais, de grandes grupos que estão presentes um pouco por todo o mundo e se calhar não precisam de comunicar os seus serviços. Entrando empresas mais pequenas, entrando um boutique office no mercado, há que comunicar, há que aparecer, porque também com esta partilha de informação as pessoas também acabam por perceber um pouco que nós temos as competências necessárias para o efeito e não necessariamente só as grandes multinacionais é que conseguem fazer estes projetos. As grandes multinacionais, eventualmente, podem ser muito fortes nos países, noutros países mais fracas, etc. Aqui, aquilo que eu procurei fazer foi tentar ser um especialista na minha geografia. Faço parte de uma rede mundial de Executive Search que me permite ter contactos no mundo inteiro, em largas dezenas de países espalhados pelo mundo, em todos os continentes. Portanto, se eu tiver alguma necessidade, eu também tenho colegas espalhados pelo mundo que me podem ajudar num determinado processo e, neste momento, tenho alguns projetos internacionais em mãos, em que estou também a pedir ajuda a alguns colegas para o efeito. Portanto, hoje em dia, em qualquer fórum, fala-se da tecnologia e do impacto que esta tem tido nas nossas vidas e no mundo do trabalho. E não é exceção na forma como atraímos e selecionamos candidatos. Penso que o LinkedIn surgiu ou começou a ter maior popularidade há cerca de 15 anos e acredito que isso tenha tido um impacto muito significativo na forma de atrair e escolher os candidatos para as várias posições. O que é que mudou no processo? O que mudou nos candidatos e o que mudou na forma de atrair e selecionar as pessoas? Porque se pensarmos antes deste crescimento exponencial das redes sociais, acredito que o contacto com um potencial candidato era feito de forma presencial, certo? Ok. Várias perguntas, muitas perguntas numa só. Vou tentar não me esquecer de nenhuma. Antes, há 20 anos, e há 10 anos, apesar do LinkedIn já existir há alguns anos, eu tenho desde 2007, mas em 2014, 2015, por exemplo, e não foi assim há tanto tempo, ainda não era possível usar apenas o LinkedIn. Aliás, ainda hoje não é possível, mas pronto, já sobra muito pouco fora do LinkedIn. Em 2014, 2015, por exemplo, estamos a falar há 10 anos, o LinkedIn não era suficiente para fazer um processo de Executive Search, nem de perto nem de longe. As metodologias eram muito mais invasivas. Quando eu comecei nesta área, havia muitos contactos, até diretos para as empresas, para tentarmos identificar as pessoas. Não havia bases de dados, não havia nem físicas, nem digitais. Portanto, quando nós começávamos um processo, identificávamos o mercado-alvo e depois dentro daquele mercado-alvo tínhamos de descobrir quem eram as pessoas que estavam em determinadas posições dentro daquelas organizações. E era uma coisa um bocadinho mais invasiva. Obrigava a telefonemas para empresas e eu, na altura, por exemplo, há 20, 25 anos, eu sei de histórias de colegas que já estão nisto há mais anos que eu e que partilham histórias e pessoas que já tiveram e que já não estão na área do Executive Search, mas quando nos encontramos vamos trocando galhardetes, não é? Contando histórias, e eu tenho histórias de pessoas que iam fazer esperas a executivos à porta das empresas, porque era a única forma de se conseguir falar com as pessoas. E era uma coisa muito presencial. Era impensável um processo destes decorrer sem que todas as entrevistas finais, pelo menos, fossem presenciais. Desde a pandemia, desde a Covid, a partir de 2020, isto mudou e hoje em dia
poucas são as empresas que exigem ao Executive Searcher que faça entrevistas presenciais a todos os candidatos. Há situações em que pode fazer sentido, outras não fará tanto, e, portanto, não há aqui uma obrigatoriedade de haver entrevistas presenciais. Posso dizer que desde o início da pandemia até hoje, eu tive para aí 3 ou 4 projetos, portanto, há um por ano, 3 ou 4 projetos em que as entrevistas finais foram presenciais, obrigatoriamente presenciais. Portanto, não há esta obrigatoriedade de haver este contacto presencial. Vamos lá ver se eu não me esqueço de nenhuma das perguntas. A tecnologia ajuda bastante, essencialmente, a identificar e a chegar aos candidatos, na parte da pesquisa. Depois, triagem ajuda também um pouco, porque naturalmente, olhando o perfil de alguém no LinkedIn, conseguimos de alguma forma perceber se a pessoa poderá ou não ter as competências que nós procuramos. Há aqui uma questão que é, há excelentes candidatos com péssimos LinkedIn, com péssimos perfis no LinkedIn, e o contrário também se encontra. Portanto, até falarmos com as pessoas, não sabemos verdadeiramente se a pessoa está ou não está alinhada. Claro, macro podemos tirar, se a pessoa é do setor industrial, nós estamos à procura de alguém para tecnologias, se calhar automaticamente percebemos que a pessoa não poderá ou muito dificilmente fará sentido. Mas perceber se aquele candidato é bom ou não é bom, que está naquele setor, que está naquela área, é virtualmente impossível, porque eu já tive muitas experiências boas e más. Candidatos que eu, olhando para o perfil do LinkedIn, para o CV, achei que eram fantásticos e afinal não. E outros que eu tinha muitas dúvidas, e há muitas histórias destas engraçadas, que é, por descarte de consciência, vamos lá falar com esta pessoa e afinal era o melhor candidato que nós encontramos. Portanto, para encontrar as pessoas e para chegar às pessoas, permitiu que o processo fosse muito menos invasivo. Para tomar decisões, não. Precisamos mesmo... A tecnologia, nem o LinkedIn, nem a inteligência artificial, nem nenhuma outra ferramenta, até hoje consegue medir tudo o que é preciso medir. Porque às vezes é uma questão de quase de pele, é uma questão de nós percebermos, sentirmos, é uma questão de intuição. E a intuição não é propriamente nada assim muito transcendental. É essencialmente muitos anos de experiência e já conseguimos intuir se aquilo vai correr bem ou vai correr mal, porque já vimos aquilo acontecer tantas vezes que já conseguimos de alguma forma antecipar e sentir se aquilo tem o que é certo, se aquilo tem o que é preciso para correr bem ou não. E, portanto, a intuição aqui, eu costumo fazer uma analogia para as pessoas perceberem, não pensarem, para perceberem o que é que eu quero dizer. A intuição funciona aqui, eu gosto muito de jazz, vamos fazer aqui um paralelismo com o jazz. No jazz há uma coisa que são as jam sessions, que são 3, 4, 5, 6 músicos que se juntam, que nunca tocaram juntos, que não vão tocar nada que seja conhecido. Há um que começa a tocar qualquer coisa, não? Imaginemos o baterista, começa a tocar um determinado ritmo, e o resto dos instrumentos vão entrando e de repente estão a fazer música, estão a tocar todos juntos. Toda a gente sabe onde é que as voltas terminam, quais são os tempos, etc. Quais são as notas provavelmente que se vão tocar a seguir, como é que será o solo, etc. Os vários solos dos vários instrumentos. E quem está a ver isto pode pensar que é fácil, que aquilo é improviso. Eles estão a improvisar todos, mas aquilo parece perfeito. É improvisação, mas é improvisação com 20 ou 30 anos de muita experiência a tocar aqueles instrumentos e a tocar aquele tipo de música para se conseguir improvisar. Portanto, a intuição é mais ou menos a mesma coisa. Podemos usar a intuição para tentar perceber se aquilo vai correr bem ou vai correr mal, mas é preciso conhecer toda a dimensão da coisa, é preciso ter muita informação, muito conhecimento, muita experiência para que isso aconteça. Naturalmente não é só a intuição. A intuição é aqui o fator, porque é que eu estou a focar na intuição? Porque a intuição é aquele fator que a inteligência artificial, que a tecnologia ainda não consegue lá chegar. É ótimo, eventualmente, para medir algum tipo de desempenho. Agora, para medir potencial, eu consigo perceber quão bem esta pessoa fez alguma coisa. Agora, mas às vezes a dificuldade não é esta, é se esta pessoa mudar para esta empresa, mudando de funções, mudando de
de cultura, mudando as pessoas, mudando o projeto, mudando os objetivos, aquela pessoa vai ter sucesso ali. Qual é o potencial daquela pessoa naquele sítio? E é aqui que está, eu diria, o segredo do sucesso do Executive Search. Isto, encontrar a pessoa que mais provavelmente vai conseguir atingir aqueles objetivos, é aqui o grande segredo, e isto a tecnologia não consegue fazer. E nada é garantido. E nada é garantido. Não é? Podemos sempre achar que encontramos o candidato certo e no fim as coisas não resultam. E voltando aqui um bocadinho atrás... Deixa-me só interromper-te. Por isso é que este processo leva 15 a 20 dias úteis, no mínimo, a ser feito. Porque é preciso ver muita gente, é preciso ter a certeza que vimos praticamente toda a gente que era possível ver, que avaliámos aquelas pessoas, vamos afunilando até chegar aos 3 candidatos ou 4 candidatos que nós achamos que são mais fortes para aquele desafio. Muitas pessoas acham que isto é networking. Ora, o networking, então, eu vou só explicar porque é que não é networking. Um projeto muito específico, vou dar um exemplo, um diretor financeiro para uma empresa de determinado setor, com experiência em determinadas áreas, em determinados desafios, com determinadas competências de conhecimentos técnicos, de línguas, do que quer que seja. Aquilo é tão afunilado, porque só uma pequena percentagem dos diretores financeiros, CFOs, o que quer que seja, é que vão caber ali. E ainda assim, nós conseguimos ter uma long list de 120 pessoas, que é só um corredor estreitinho já dentro daquilo que é o mundo financeiro. E estamos a falar de 120 pessoas. Ora, para eu antecipadamente já conhecer aquelas 120 pessoas só naquele nicho, significa que eu teria de conhecer 5 ou 10 mil diretores financeiros no país inteiro para perceber quais são aqueles 100. Isto não existe. Quando eu começo um processo, normalmente eu começo logo a pensar em perfis. Eu já entrevistei um candidato no passado, ou eu conheço uma pessoa, etc. Eu começo logo a perceber, a identificar candidatos que são muito fortes e que podiam ser os candidatos para aquela área. E o que é certo é que quando a equipa que faz o search, que faz as triagens e quando nos reunimos para escolher aqueles candidatos que vão passar à fase final, muito raramente essas pessoas lá estão. Porquê? Aquelas pessoas são boas, são fortes. Agora, depois de conhecer 120 pessoas no mercado, se calhar aquelas 2 ou 3 que eu conhecia não estão entre os mais fortes. Há outras pessoas mais alinhadas. Portanto, isto é um trabalho muito intenso, muito cirúrgico, porque temos de ter a certeza. Porque no Executive Search, eu dou um ano de garantia no Executive Search, o que significa que se aquela pessoa, passado durante um ano, se o cliente chegar à conclusão que aquela pessoa não é para ali, ou se a pessoa não se identificar com o projeto e sair, eu tenho de repor a pessoa gratuitamente. Tenho de fazer um novo projeto completamente gratuito. E eu não gosto, tal como ninguém gosta, eu também não gosto de trabalhar gratuitamente. E eu dou um ano de garantia, mas espero que nunca que o cliente nunca o exerça. E para isso eu tenho de lhe entregar a pessoa à primeira. Muito bem. Há pouco falaste da inteligência artificial. A minha questão, e inspirando-me aqui um bocadinho num artigo que li teu, a minha questão é: a inteligência artificial veio para matar o Executive Search? Não, eu já expliquei que a inteligência artificial não consegue fazer um processo de Executive Search. Como usas hoje em dia? Hoje uso é ótima para eu, por exemplo, para construir, para me ajudar a ser mais eficiente. Em vez de eu estar sentado a pensar a competência a competência, como é que eu vou construir uma job description, por exemplo, eu dou algumas informações à inteligência artificial e em vez de eu estar 15 ou 20 minutos ali a queimar neurónios, eu em 2 minutos ponho umas notas, a inteligência artificial dá-me um texto, dá-me uma job description e eu corrijo essa job description e eu, em vez de estar 20, 30 minutos até chegar àquela job description final, eu consigo fazer isso em 10. Por exemplo, mais exemplos, eu consigo que a inteligência artificial me ajude a selecionar o mercado-alvo,
a selecionar áreas onde eu tenho de ir à procura. Quando eu estou a preparar uma entrevista, para eu garantir que não me esqueço de nada, posso pedir à inteligência artificial, dar-lhe o contexto. A inteligência artificial ajuda-me a construir, por exemplo, o script. Eu não sigo um script, mas para não deixar nenhum tipo de ângulo morto, em vez de estar a parar toda a equipa para fazer um brainstorming, eu posso fazer esse brainstorming quase com a inteligência artificial. E, portanto, eu consigo tornar muito mais rápido, muito mais eficiente. Eu posso estar a fazer entrevistas finais e eu posso pedir autorização aos candidatos para gravar, através da inteligência artificial, a entrevista, e a inteligência artificial escreve-me a entrevista. E a seguir eu dou alguns insights à inteligência artificial para construir um relatório. Claro que eu tenho de corrigir aquilo tudo. Aquilo nunca sai, nem de perto nem de longe, um documento final. Mas se aquilo me der 70% a 80% dos outputs e que depois eu esteja só a limar e a trabalhar em 20% ou 30%, significa que eu, em vez de levar 2 horas a escrever um relatório de cada candidato, porque aquilo não é só contar uma história, é pegar numa necessidade, pegar num candidato e ver como é que os dois podem cruzar e dar exemplos e explicar porque é que aquele é o candidato, pode ser o candidato certo. Portanto, eu consigo, em vez de levar 2 horas a escrever um relatório, levo meia hora. E isto faz uma diferença gigante. Torna-nos muito mais eficientes, ajuda-nos a sermos mais rápidos e a falharmos menos, porque naturalmente o erro humano está sempre presente e com a inteligência artificial eu posso ter uma ajuda para minimizar o risco, porque tenho mais um par de olhos com uma capacidade muito maior que a de um humano para avaliar estas dimensões. Portanto, ajuda imenso neste tipo de coisas, torna o processo. Quanto menos tempo eu gastar em burocracias, mais tempo eu tenho para procurar e para avaliar competências. Referiste muitos aspectos que a inteligência artificial te pode ajudar. A minha questão é, onde é que ela não chega? Era o que eu estava a dizer, a inteligência artificial é ótima para identificar potencial, identificar competências e medir desempenho. Tentar perceber como é que um candidato pode entrar numa empresa e como é que ele se pode alinhar com aquela empresa, como é que ele pode atingir aqueles objetivos. O potencial é muito difícil da inteligência artificial lá chegar, não consegue lá chegar. A inteligência artificial continua a ser reativa e precisamos ainda dos humanos para sermos proativos. É a relação muitas vezes, por exemplo, tal como eu disse, muitas vezes nós temos de estar a convencer estes executivos. Eu vou bater à porta, eu vou abordar um executivo que está numa grande empresa, que está numa boa posição, que está muito bem remunerado, que tem excelentes condições. Aquela pessoa não está ativamente à procura, aquela pessoa está bem, está sossegada. Mas eu tenho um cliente que pode ter interesse naquela pessoa. A inteligência artificial, aquilo que podia fazer, sei lá, enviar-lhe uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa, e o candidato não respondia ou respondia negativamente. A parte da relação, do construir a relação, do tentar usar aqui mecanismos de comunicação e de influência só para a pessoa estar desperta a avaliar esta hipótese, por exemplo, é um fator extremamente diferenciador. Até mais atrás, ir avaliar a necessidade do cliente. A inteligência artificial não consegue ir visitar uma empresa, sentir a cultura, sentir as pessoas, inferir relacionamentos entre pessoas. Os humanos ainda são precisos, e eu acho que aqui no Executive Search, acho que dificilmente serão substituídos. Provavelmente serão, mas quando o mercado estiver quando o mercado tiver outras características, se calhar daqui a 20 ou 30 anos, provavelmente. Quando já existirem mecanismos para que isto possa funcionar, mas a empatia, a ligação, o feeling, a intuição, eu acho que ainda aqui
tem um papel determinante. Muito bem. Olha, encontrar a pessoa certa para o lugar certo é efetivamente um grande desafio. E é aqui que o talento e a experiência de um executive searcher faz toda a diferença. Sei que és um bom contador de histórias. Queres-me contar uma história de sucesso? Uma história, não sei se tenho alguma. Não, ou se calhar tenho muitas e deixa-me pensar. Olha, uma que aconteceu para aí há uns 3 anos, talvez 2, 3 anos. Fui abordado via LinkedIn por um cliente internacional que tinha um negócio em Portugal e que a pessoa que estava à frente do negócio era do país de origem. Eu tenho de ter cuidado porque não posso... naturalmente estes processos são todos confidenciais, vou ter de ser muito genérico na explicação. Portanto, estava uma pessoa do país de origem que veio da casa-mãe para Country Manager para Portugal, uma pessoa extremamente competente, isso nunca esteve em causa, mas os resultados teimavam em não aparecer. O facto da pessoa não falar português e o facto de 80% da força de trabalho desta empresa também não ser fluente em línguas estrangeiras, não facilitava aqui a comunicação. E o que é certo é que a empresa, e a pandemia também veio dar ainda mais uma cacetada neste negócio. Cacetada, vocabulário altamente técnico, como deves calcular. E, portanto, esta empresa estava com uma grande necessidade de dar a volta a isto. A nível mundial, tudo corria bem, Portugal corria mal e estava a ter prejuízo, um prejuízo avultado todos os anos. Então, abordaram, devem ter abordado outras empresas também, fizemos algumas reuniões, primeiro com a Direção de Recursos Humanos Corporativa e depois com os CEOs internacionais desta área, porque esta empresa tinha vários branches, e identifiquei qual era a necessidade, portanto, juntei a equipa, fizemos um processo e fomos à procura. E sabíamos exatamente o que é que íamos à procura. Tínhamos uma banda salarial bastante bem definida para aquela função, mas as pessoas desta multinacional disseram: mas estamos disponíveis a reequacionar estas condições se tivermos o candidato certo. E no final apresentámos uma shortlist de 4 candidatos, 3 dentro do package e 1 completamente fora do package. Aliás, com mais do dobro do package que eles tinham pensado. Eles conheceram todos os candidatos e, naturalmente, apaixonaram-se por aquele que era o mais caro. Mas não sabiam? Sabiam. Já sabiam que era o mais caro? Sim. Nós, quando apresentamos, nós revelamos as expectativas salariais. Naturalmente, foi o último a ser entrevistado e, quando o entrevistaram, disseram: é esta a pessoa. Tentaram negociar com esta pessoa, andámos quase um mês em conversas trianguladas entre nós, o candidato, o cliente, etc. Lá conseguimos chegar a um bom porto e lá conseguimos chegar a uma situação em que esta pessoa pôde entrar para esta empresa. Era um português que estava a trabalhar estava a trabalhar para uma multinacional, mas andava um pouco em projetos pelo mundo inteiro. Isto representava poder voltar para casa, para junto da família. E, portanto, a pessoa também estava disponível a baixar um pouco aquilo que eram as suas condições. Qual era o desafio? Havia um plano a 3 anos, com objetivos, portanto, era atingir um determinado valor no final do primeiro ano, no segundo ano atingir o break-even e no terceiro ano já ter um pequeno lucro. Esta pessoa entrou na empresa e esta pessoa, no final do primeiro ano de atividade, conseguiu atingir o break-even e até passou um bocadinho. Não atingiu o objetivo do terceiro ano, mas ficou entre o objetivo do segundo e do terceiro ano no final do primeiro ano. Isto para dizer o quê? Neste caso foi a pessoa certa, no lugar certo, foi a pessoa que conseguiu dar a volta ao negócio que teimava a não sair do vermelho. A empresa fez um investimento nesta pessoa, mas provavelmente
as dezenas de milhares de euros que pagaram a mais a esta pessoa relativamente, eu até diria a centena de milhares de euros que deram a mais a esta pessoa relativamente às outras, valor anual, foi barato, considerando logo os milhões que esta pessoa trouxe a mais logo no primeiro ano. Portanto, às vezes temos também de ser capazes de influenciar o cliente quando nós vemos que temos a pessoa que vai resolver aquele problema. E explicar ao cliente, ok, esta pessoa se calhar vai ganhar mais X do que aquilo que vocês tinham pensado, mas pensem no que é que a pessoa vai trazer em termos de negócio. Paga muitas vezes aquilo que ela vai custar a mais. E, portanto, ser consultor também é isto, é tentar identificar como é que aquilo se pode resolver. Ser executive searcher é preciso perceber de negócio. Temos de perceber como é que os negócios, como é que as empresas, de uma forma muito macro, é preciso ter visão estratégica, é preciso ter capacidade de gestão de negócios e tentar perceber como é que aqueles negócios podem ser alavancados e crescer. Novamente, a responder-te à pergunta lá de trás, é preciso, não é qualquer pessoa que consegue fazer, pode lá chegar, mas leva anos até conseguir ganhar todas estas competências, porque a experiência é inevitável para esta função. E ter estado já do outro lado, é muito mais fácil recrutar um par. Sim. Sim, exatamente. Pedro, para terminarmos, e de uma forma muito especial, gostava de fazer a seguinte pergunta. O que te faz amar o que fazes? Andaste mesmo a ler os meus artigos. Ok, várias coisas me fazem amar o que eu faço. Em primeiro lugar, eu sinto que consigo fazer a diferença. Aquilo que faço tem um impacto, e é um impacto que é visível. Há pessoas, muitas vezes, ajudo pessoas a darem um salto para o sítio certo e ajudo as organizações a receberem a pessoa certa. Eu sou um matchmaker. Em português, não, casamenteiro parece mal, mas eu sou um matchmaker, basicamente. Isto é um negócio de matchmakers. Há uma empresa que tem uma necessidade, há um candidato que tem aquelas competências e é encontrar um projeto que seja estimulante e que represente um crescimento e que represente realização profissional para aquela pessoa e, simultaneamente, os resultados que a organização precisa. E encontrar este match é perfeito. É fantástico. Isto dá-me um gozo tremendo. Eu não faço só executive search, trabalho noutras áreas. Eu, quando estou a ensinar, também me dá um gozo tremendo. Gosto de ver os meus alunos crescerem e terem, por exemplo, nas pós-graduações, onde eu dou aulas, é fantástico ver aquelas pessoas depois darem um salto profissional porque fizeram aquela formação. Quando eu faço coaching, quando eu faço recolocação de executivos, eu gosto de ver o resultado. Aquilo tem um resultado efetivo. E é ótimo, isto dá-me um gozo, porque eu sinto que estou a ajudar. Claro que estou a receber por isso, naturalmente, faz parte, não vivemos do ar, também faço muito trabalho pro bono, não faço mais porque também tenho de ganhar dinheiro, não dá para chegar a todo lado, também tenho um projeto que ainda está muito embrionário, mas na área da responsabilidade social, dirigida a um segmento aqui de pessoas mais desfavorecidas, na ótica da orientação vocacional e profissional, mas isto é uma coisa que mais para o final do ano deve estar, espero eu, deve estar ongoing, mas não vou revelar mais nada porque ainda tenho mais incertezas do que certezas neste momento, mas é uma coisa que eu tenho como projeto também de vida. Como eu agora sou o CEO e o acionista da minha empresa, portanto não tenho de dar satisfações a ninguém, posso fazer o que quero e isto é uma coisa que eu quero muito fazer. Quero muito avançar para esta área. E eu gosto de ajudar, quer receba, quer não receba, sempre que possível, eu gosto de ajudar e isto realiza-me. É por isto que eu amo a minha profissão. Gosto muito de fazer uma coisa que me dá prazer, tanto em termos operacionais, porque implica estratégia, implica perceber contextos, identificar padrões, encontrar soluções para se atingirem resultados. Portanto, eu gosto destes jogos intelectuais de encontrar caminhos e de encontrar soluções. Eu gosto muito disto. E depois
sentir que tem um impacto positivo para as organizações e para as pessoas também me dá uma satisfação brutal e, portanto, sim, eu adoro o que faço. Sim. Pedro, ficamos por aqui. Muito obrigada mais uma vez por teres disponibilizado o teu tempo, que é precioso, para estares aqui connosco. Obrigada. Muito obrigado. Com um papel crucial na construção das lideranças nas empresas, o Executive Search é para quem pode e não para quem quer. Tradicionalmente visto como um processo mais restrito e seletivo, hoje tivemos a oportunidade de aprofundar as suas particularidades com alguém que possui um conhecimento sólido e uma vasta experiência na área. A sua experiência e visão trouxeram-nos insights extremamente úteis sobre este tema. Estou certa de que esta conversa levará muitos de nós a repensar e a aperfeiçoar os seus próprios processos de recrutamento e gestão de talentos. Hoje ficamos por aqui, mas prometemos regressar na próxima semana com mais um LabourCast. Até lá!